Meu nome é Marco Aurélio Schmitz, da 202. Então, hoje a gente vai falar sobre Carl Schmitt. Então, ele nasceu em 1888 em Plettenberg, na Alemanha, e morreu em 1985, onde ele tinha 96 anos. Alguns livros importantes dele. O mais famoso é a Teologia Política, que foi escrito em 1922. Também tem o Catolicismo Romano, o da ditadura, o guardião da Constituição, o conceito de político, teoria partista, a crise da democracia parlamentar e political romantismo. Então, sua biografia. Ele foi um jurista, filósofo, político e professor em universidades da Alemanha. Ele é considerado também um dos maiores e mais significativos e controversos especialistas em direito constitucional e internacional da Europa. A carreira de Carl Schmitt foi manchada pela sua proximidade ao nazismo. Em sua produção literária, contém também sátiras, relatos de viagem, investigações em história intelectual e exagero de textos clássicos da língua. Schmitt é hoje lembrado não só como um jurista maldito, mas também como um adversário da democracia liberal, chegando a ser chamado por um de seus críticos, o jurista alemão Gunther Frankenberg, de coveiro do liberalismo, e Cassandra de Plettenberg, do direito público, mas também como um clássico do pensamento político Herfried Münkler. As mais importantes influências sobre o seu pensamento provieram de filósofos políticos, tais como Thomas Hobbes, Nicolau Machiavelli, Jean-Jacques Rousseau, Juan Donoso Cortés, Georges Sorel, Vilfredo Pareto e Joseph de Maistre. As suas ideias continuam atraindo a atenção de filósofos e cientistas políticos contemporâneos, dentre eles Giorgio Agamben, Jacques Derrida, Paul Gottfried e Chantal Mouffe. A grande vida de Carl Schmitt. Schmitt, filho de um administrador de seguro de saúde, nasceu na área de Sauerland, uma zona rural e montanhosa na antiga província de Westfália. Era o segundo dos 5 filhos de uma família de classe média católica. Quando o menino viveu num seminário católico de Attendorn e frequentou a escola estadual, após a formatura, Schmitt inicialmente queria estudar filosofia, mas movidos pelos insistentes conselhos de um tio, resolveu estudar direito. Começou seus estudos superiores no verão de 1907, em Berlim, onde era visto apenas como um rapaz obscuro de origem modesta, originário de Sauerland. Tendo por isso sofrido forte rejeição por parte do meio em que vivia, assim, um ano depois, no verão de 1908, transferiu-se para LMU, Munique. Tornou-se professor na Universidade de Berlim em 1933, ano que ingressa no Partido Nazista. Smith continuou sendo membro do partido até o fim da Segunda Guerra Mundial e nunca se retratou. De Carl Schmitt. Teoria do decisionismo. Decisão. Soberano é aquele que decide sobre a exceção. Quem manda é quem quebra a regra, e não quem segue a regra. Para os positivistas, manda quem tem a regra. A verdade do direito está no poder. O direito é o assentamento de competências. Agora eu vou falar um pouco sobre a teoria do Carl. Decisionismo jurídico. Está irremedível e definitivamente ligada ao pensamento jurídico de Carl Schmitt. Embora seja possível identificar uma corrente contemporânea também associada com o conceito de decisionismo, especialmente o sociólogo alemão Niklas Luhmann, é certo que o nome de Schmitt é uma referência essencial para a compreensão do significado de decisionismo. É possível identificar 2 momentos de reflexão schmittiana sobre o problema da decisão. O primeiro deles reporta-se a uma obra da juventude do jurista alemão publicada em 1912, que foi A Lei e Juízo e um exame do problema de praxis jurídica. Este trabalho analisa de uma maneira sistemática a questão do sistema jurídico como elemento do praxis jurídica. Um segundo momento refere-se às suas pesquisas sobre a teoria da ditadura e da soberania,
que são desenvolvidas principalmente em suas obras Teologia Política, de 1922, e a Teoria da Constituição, do mesmo ano. Nessas, o autor define soberania como a decisão no estado de exceção, da qual depende a validade de todo ordenamento jurídico. Em O Conceito do Político, Schmitt busca definir o objetivo do político, assim como foi o domínio da moral, que determina as noções do que é bem e do que é mal, do que é belo e do que é feio. Tudo isso segundo o autor. Carlo Garli afirma que o ponto central da argumentação schmittiana é insistentemente repetido no curso do livro. É o fato da ausência de uma relação a priori garantida entre o universal e o particular. É que nessa teoria, nas ideias de direito e o poder, o direito da sua pureza imediata e a ideia não eram para Schmitt a justiça. A formação conceitual da epistemologia schmittiana é alcançada a partir de sua radical oposição aos princípios do liberalismo, e positivismo jurídico. Nos referidos estados, o autor não apenas desmartela premissas da democracia liberalista e da sua teoria de direita da oposição, mas descortina o traço totalitário presente em seus conceitos e instituições.